Momentos com Jesus traz para você o comentário do dia. Irmãos, o comentário do dia de hoje, eu confesso de todo o meu coração que havia colocado no meu coração o propósito de não comentar nada aqui no programa. Mas Deus ficou me cobrando que eu me pronunciasse. Como é que Deus me cobrou? Eu vou lhe explicar. Eu estava relutante, comento, não comento, afinal eu tenho comentado coisas e acaba só sobrando para mim, mas essa é a função, na verdade, de quem tem um ministério, né? Tem um chamado. E se Deus manda, a gente tem que dizer. Agora, quando Deus não manda, aí não pode ficar dizendo, porque senão não é de Deus, é do homem. Se Deus não mandou, como é que a pessoa fica dizendo? Então a Socorro Macena, antes de ontem, ligou para mim e disse: olha, é para o senhor meditar, da parte do senhor, o senhor está me mandando eu lhe ligar. Ele mandou que o senhor lesse Ezequiel, meditasse em Ezequiel 12, o verso 28. Eu fui ler agora aqui no programa. E quando eu abri aqui a Bíblia, em Ezequiel 12, 28, meu olho, ele correu nos versículos abaixo. Geralmente eu faço, né? Eu acabo lendo o contexto. No 28 de Ezequiel 12 diz: assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Mas no versículo seguinte, no capítulo 13, no verso 1 e seguintes, diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas são como raposas entre as ruínas. E quando eu li isso aqui, senti um impacto, estremeci todo, e como que o Senhor me dizia: eu não mandei você comentar, por que você fica se esquivando de comentar? Comentar o quê? Algo que me deixou extremamente revoltado e indignado. Eu não vou citar nomes aqui por uma questão de ética, mas vou citar o acontecimento e você tire a sua conclusão. E se me entender, amém. Se não entender, não posso fazer nada. Mas eu, conversando com uma pessoa que perdeu o pai recentemente, esta pessoa veio muito aflita, me perguntando: será que meu pai, ele se salvou? Será que meu pai, ele foi para junto de Jesus? Eu disse: por que você tem esta dúvida? Seu pai conhecia a palavra, né? Seu pai, ele já frequentava uma igreja evangélica há muito tempo, ele gostava muito de ler a Bíblia, e ele estava em coma, ficou quase 2 meses em coma. E mesmo que tivesse alguma coisa no coração dele, eu acredito que Deus segurou ele nesse estado ainda em coma, mas em vida, para que em alguns momentos de lucidez, que ele tinha momentos de lucidez, ele abriu os olhos, queria se comunicar. Então o cérebro dele, apesar de estar em coma, mas tinha alguns momentos que é como que voltava por breves momentos à lucidez. Ele provavelmente ali deve ter refletido sobre
detalhes da vida dele, alguma coisa, e por isso Deus, eu acredito, segurou ele em vida para que ele pudesse se arrepender. Então, essa é a nossa esperança, irmão. Nós não podemos, de forma alguma, perder a esperança da ressurreição e de reencontrar os nossos entes amados aqui nesta vida, de reencontrá-los junto com Jesus, porque nós servimos a um Deus que é um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que não tem prazer que a pessoa morra e que não vá para junto dele na eternidade. Eu creio sim que seu pai, ele vai para a glória, né? Depois que tiver a ressurreição dos mortos, quando for o juízo, ele certamente estará com o Senhor Jesus. Por que você está com esta dúvida? É porque foi uma profeta lá na UTI, e lá durante a visita na UTI, esta profeta de uma igreja local falou para minha mãe, como se fosse o próprio Deus falando na UTI, meu pai lá, naquela situação, a minha mãe aflita, e esta profeta, a palavra que ela trouxe para minha mãe foi a seguinte: esse daí, esse homem, eis que te digo que o coração dele tem muita coisa que ele não perdoou, o coração dele ainda está escuro e ele não será salvo. E minha mãe chegou muito pensativa com o que essa profeta teria dito para ela, porque ela colocou a dúvida com relação à salvação do meu pai. E essa atitude me deixou realmente indignado, porque francamente eu não sei o que leva uma pessoa que vai fazer uma visita numa UTI, que já é difícil entrar numa UTI, consegue entrar numa UTI, está vendo ali a situação de aflição, de desespero quase da família, na proximidade da morte de um ente querido, e em vez de dar uma palavra de conforto, de esperança, usa o nome de Deus para dar uma palavra dessas de tirar a esperança da pessoa. Diz, não, esse não... E falando como se fosse o próprio Deus dizendo que ele não estava salvo. Eu, francamente, nos meus anos de evangelho, já estudei alguma coisa, já tive algumas experiências com Deus, e eu acredito que Deus jamais iria mandar dizer, num caso como esse, que a pessoa não adiantou nada, que não foi salvo. E depois, um pouquinho adiante na conversa, a pessoa me dizia, mas o meu pai, antes de entrar em coma, ele inclusive disse para minha mãe, olha, você fala para as pessoas com as quais eu convivi, que se alguém tem alguma mágoa de mim, se eu ofendi alguém, se alguém se sentiu magoado comigo, que me perdoem. Ele se arrependeu, ele pediu perdão e entrou em coma, depois de ter tido este sentimento de pedir perdão. E eu lembrei da minha filha, que estava em coma, traumatismo craniano, e a gente já ouviu vários relatos de pessoas que estavam em coma, mas que ouviam tudo, e que pensavam, apenas ali exteriormente, passavam a impressão de que não estavam entendendo nada. Mas depois, quando saíam do coma, diziam, tudo que vocês falavam no quarto, eu estava ouvindo. Por isso é preciso ter muito cuidado quando chega perto de uma pessoa que está em coma e achar que ela está morta. Ela não está morta, ela está em coma, mas Deus é quem sabe se ela está ouvindo, se ela não está. Então é muito triste, as pessoas às vezes chegam, não respeitam ali a situação do doente, como foi esse caso que eu citei e que me deixou revoltado. É esse tipo de coisa que não deveria existir no nosso meio. E eu me lembro da minha filha, como eu estava dizendo, que estava com traumatismo craniano, já era o segundo dia que ela estava em coma, ela ficou 28 dias.
E no segundo dia eu fui no hospital lá em João Pessoa, eu contei isso aqui e comecei a falar com ela. Os batimentos cardíacos estavam em 60 e poucos. E na proporção que ela foi ouvindo a minha voz, em coma, e ela foi ouvindo a minha voz, os batimentos foram aumentando, pulou para 80, 85 e disparou. E quando disseram que a minha visita tinha terminado, o horário já tinha acabado para mim, eu fiz uma oração ali ao lado do leito que ela estava, e fiz uma oração em voz alta, e na proporção que eu orava, todo mundo correu lá para perto, porque os batimentos cardíacos no monitor foram para mais de 120, 130. Quando eu cheguei, ela estava com 60 e pouco. E em poucos momentos, ali em poucos minutos, mais do que dobraram os batimentos cardíacos, o que demonstrava, e os médicos se alegraram, que disseram: olha, ela está ouvindo, ela está reagindo, e isso é um bom sinal. E de fato, com o passar dos dias, depois, no tempo do Senhor, ela saiu do estado de coma. Então, eu lendo agora aqui Ezequiel, diz Ezequiel 13, a partir do verso 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que, profetizando, exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. E eu fico pensando: Jesus, como pode uma pessoa fazer isso? Numa UTI, arrebentar com a esperança de uma família, baseado em que Deus foi quem falou que aquela pessoa não estava salva, e ela, momentos antes de entrar em coma, tinha pedido perdão, pediu que falasse com as pessoas, que porventura tivesse alguma mágoa, que perdoassem. O seu coração estava contrito, e ali entrou em coma. Aí a pessoa chega e arrebenta com a esperança. E aquele que for fraco, que se rebente, né? O que for fraco. Agora, aquele que conhece a palavra, aí aquele não se deixa levar. Ai dos falsos profetas, e como tem. E o que é que motiva essas pessoas? O que leva a pessoa a ir numa UTI e dizer isto para uma família? Arrebentar com a esperança dela? Deus faz isso? Deus de amor, de misericórdia? Deus faz isso, ou é o ego humano que gosta de chamar a atenção, de aparecer? Eu não sei. Que Deus tenha misericórdia. Misericórdia, Senhor. E que quem fez isso, que pense, repense, que ore. E é uma coisa até que, se Deus mesmo tivesse revelado, mas que ela tivesse tido compaixão daquela família que estava sofrendo na proximidade da morte do ente querido. Isso não é ser cristão. Agir dessa forma não é ser cristão. Está aqui a palavra. Ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Ezequiel 13, versos do 1 ao 3. Pense nisso. Fique na paz do Senhor.